Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Voltamos aí para mais um bloco. Agora, pessoal, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, que é nacionalidade. Esse assunto, com certeza, vai cair e cair não só uma questão. Geralmente, quando cai nacionalidade, não cai só apenas uma questão, cai mais de uma questão. Então, é um assunto que você não pode deixar de trabalhar ele muito bem, de estudá-lo minuciosamente, porque com toda certeza esse assunto vai cair na tua prova. Mas antes da gente estudar a nacionalidade, entrarmos, não é, no tema nacionalidade, é imprescindível logo a gente fazer uma distinção entre nacionalidade e cidadania. Preste atenção. A cidadania nada mais é que o exercício dos direitos políticos. E a nacionalidade seria um vínculo tanto jurídico como político entre o indivíduo e o Estado. Então vejam, na cidadania, aquele indivíduo que pode votar ou ser votado. Quando eu falo nacionalidade, é aquele indivíduo que nasceu em determinado país e adquiriu a sua nacionalidade, seja essa nacionalidade resultante de um nascimento, seja essa nacionalidade adquirida após o nascimento por vontade do indivíduo. Então, preste bastante atenção. Eu posso dizer com certeza que todo cidadão é um nacional. Mas o inverso eu já não posso dizer. Eu não posso dizer que todo nacional é cidadão. Por quê? Porque se a cidadania tem a ver com exercício de direitos políticos, nem todo nacional vai ser cidadão. Por exemplo, eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de 5 anos. Elas são nacionais, elas são brasileiras, mas elas não são cidadãs. Por que elas não são cidadãs? Porque elas ainda não estão exercendo seus direitos políticos. Então, a primeira coisa que eu queria logo, né, debater com vocês seria sobre isso, né? Essa diferença de nacionalidade e cidadania. Só uma coisa, que a gente vai, eu só vou adiantar, mas a gente vai estudar depois. Quando eu disse que todo cidadão deve ser um nacional, existe uma exceção que a gente vai estudar mais tarde, que seria a exceção, seria o português equiparado. O português equiparado. O português vai ser um estrangeiro, mas com direitos de cidadão. É uma exceção, porque lembre que eu disse para vocês, todo cidadão é um nacional, mas nem todo nacional é um cidadão. Então vai ter cidadão que não vai ser nacional, que é a exceção do português equiparado, vai ser o estrangeiro que é cidadão brasileiro, que a gente vai tratar mais adiante sobre ele, beleza? Então vamos apagar aqui. Agora sim a gente pode entrar na ideia de nacionalidade como um todo. Preste atenção. A nacionalidade, ela pressupõe duas nacionalidades, que é o nato e o naturalizado. Naturalizado. Quando a gente fala, vamos falar em nacional, eu estou falando no brasileiro nato e no brasileiro naturalizado. E como esses dois nacionais
estão previstos na nossa Constituição. Preste atenção. Como eu disse para vocês, existem duas espécies de nacionalidade, o nato e o naturalizado. Preste atenção. Além disso, eu posso dizer que a nacionalidade ela é primária ou ela é originária. E essa nacionalidade resulta do chamado nascimento. Veja, quando eu digo que a nacionalidade é primária ou originária e essa nacionalidade resulta do nascimento, eu estou dizendo que essa nacionalidade se equipara, se equivale ao brasileiro nato. Então, o brasileiro nato, a sua nacionalidade resulta do nascimento. Por quê? Porque uma nacionalidade, pessoal, aqui, ó, é uma nacionalidade independente da minha vontade. É uma nacionalidade determinada. É uma nacionalidade que o Estado impõe. Muito interessante isso, veja. Quando eu digo que o indivíduo é brasileiro nato, essa nacionalidade resulta de um nascimento. Por isso que a gente chama essa nacionalidade primária ou originária. É uma nacionalidade que o indivíduo não adquiriu por sua vontade. É uma nacionalidade imposta pelo Estado. Exemplo, eu sou brasileiro. Mas por que eu sou brasileiro? Porque, obrigatoriamente, eu nasci no Brasil. O meu local de nascimento foi o Brasil. E esse nascimento foi determinante, não é, para definir a minha nacionalidade. Nosso amigo aqui, Carlos, não é? É o cameraman, não é? Ele é brasileiro, mas ele quis ser brasileiro? Quiser ser brasileiro, Carlos? Ele está dizendo que não, ali. Queria ser cubano, né? Carlos está dizendo que queria ser cubano. Mas veja, mas ele nasceu aqui no Brasil. E a sua nacionalidade foi adquirida, foi determinada pelo seu nascimento aqui no território brasileiro. Por isso que, para o brasileiro nato, dizemos que essa nacionalidade se equivale à nacionalidade primária ou originária. Agora, a secundária ou adquirida. A nacionalidade secundária adquirida, diferentemente da primária, ela é adquirida por vontade própria após o nascimento. Aqui diferente, preste atenção. Na anterior, a minha vontade nunca existiu. A determinação da nacionalidade foi um evento. Qual? O nascimento. A nacionalidade secundária adquirida, não. Eu adquiri por vontade minha após o nascimento. Então, essa nacionalidade equivale ao naturalizado. Tranquilo? Então, vamos lá. Só para a gente fechar esse ponto. Espécie, nacionalidade primária ou originária. Essa nacionalidade resulta do nascimento. Equivale a qual? Ao brasileiro nato. Secundária ou adquirida. É adquirida por vontade própria após o nascimento. Equipara-se ao quê? Ao naturalizado. Meus amigos, o que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Preste atenção. Nós vamos ver, primeiro, o brasileiro nato, depois nós vamos ver o brasileiro naturalizado. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Então, nós vamos estudar, primeiro, o brasileiro nato,
para depois nós estudarmos o brasileiro naturalizado. Tranquilo? Vamos lá. Bem, para definir o brasileiro nato, a nossa doutrina determina 2 critérios. Nossa doutrina não, é a doutrina em geral. A doutrina determina 2 critérios de nacionalidade. Quais são? O primeiro critério chamamos de jus solis. Jus solis. E o segundo critério de jus sanguíneos. Então, o primeiro critério, jus solis, e o segundo critério, jus sanguíneos. Presta atenção, para vocês não errarem, esses critérios que eu vou trabalhar agora são para definir o brasileiro nato. São para definir o brasileiro nato. O critério jus solis é um critério de território, ou seja, depende aonde o indivíduo nasce. Então, quem vai determinar se o indivíduo é brasileiro nato ou não é o seu local de nascimento. O seu local de nascimento. Ou seja, qual foi o território aonde esse indivíduo nasceu? Qual foi o território onde esse indivíduo nasceu? Preste atenção. É um critério que é usado pela América, pelas Américas, pelo continente americano. Deixa eu melhor colocar aqui, continente americano. Então, pelo continente americano e pelo continente da Oceania, né? Pelo continente da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, por ali, tá? Porque esse critério é adotado pelo continente americano e pelo da Oceania. Meus amigos, é o seguinte, lembre-se que nós, tanto as Américas como a Oceania, eles sofreram a colonização, né? Então, vieram de fora, os europeus vieram de fora e nos colonizaram. Então, veja, o critério da Europa, Ásia e África, não é um critério de solo, é um critério de sangue. Então, imagine vocês, se eles vieram para cá e nos colonizaram, jamais teríamos, se nós não utilizássemos esses critérios jus solis, jamais teríamos brasileiros. Por quê? Porque todos que nascessem de portugueses seriam portugueses pelos laços consanguíneos. Por isso que a América e a Oceania utiliza o critério jus solis. Porque mesmo sendo filho de português, mas se eu nasci aqui no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, não importa. Eu serei brasileiro, uruguaio, paraguaio, argentino e assim por diante. Tranquilo? Já a Europa não, não é? A Europa é o jus sanguíneos, é por uma linha de descendência, né? Vamos lá. Então, o nosso critério que nós utilizamos como regra, presta atenção, o nosso critério que utilizamos como regra é o jus solis. Todavia, nós utilizamos também o jus sanguíneos, que é o critério do sangue, da linha de descendência, hereditariedade. Como é um critério que não é regra no Brasil, para definir o indivíduo ser nato através do critério jus sanguíneos, é necessário o quê? Ele mais outros requisitos. Então, mais uma vez, o jus sanguíneos não define, somente o critério jus sanguíneos não define nacionalidade. Ele necessita desse critério jus sanguíneos mais outros requisitos. Que requisitos são esses? Funcional,
ou de registro, ou ainda de opção. Então, preste atenção. O jus sanguíneo sozinho não define nacionalidade. Emanuel, o jus solis define? Define, porque o critério regra nosso é o critério do território. Mas também, em caráter subsidiário, nós utilizamos o critério jus sanguinis. Só que, como não é um critério de regra, ele necessita de outros requisitos para ser aplicado. Quais são? O funcional, ou o de registro, ou opção. Então, nesse critério jus sanguinis, eu tenho que ter ele mais um desses. Funcional, registro ou opção. Tranquilo? Muito bem. O que vamos fazer agora? Vamos ver quais são os casos de definição de brasileiros natos.